CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Boa noite a todos. Brasil, Terra da Esperança, de Haroldo Mendonça.
bom estudo para todos nós. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da SEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, boa noite. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário em que tiverem acesso ao vídeo. É com muita alegria que nós retornamos para o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, lá no capítulo 6 da Vida Espírita, no item 6, Relações de Além-Túmulo. E hoje nós vamos estudar as questões 274 a 290. Kardec vai começar essas questões trazendo para a gente a seguinte questão. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? Os espíritos respondem dizendo que sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Essa questão da ascendência moral irresistível, ela é fundamental para o nosso entendimento, porque é ela que possibilita essa ascendência moral irresistível, é ela que possibilita que os espíritos maiores sempre tenham ascendência sobre os espíritos menores. Nós trouxemos aqui, né, esse triângulo aqui, né, para a gente poder tentar fazer uma estratificação, dar uma ideia de estratificação, e essa estratificação nós pegamos lá dentro da escala espírita, que está dentro das questões do Livro dos Espíritos, entre a questão 100 e a 113. Então, essa escala espírita que a gente está vendo aqui, né, nós colocamos aqui os espíritos imperfeitos, né, ou inferiores, né, do patamar inferior, esses espíritos que serão os espíritos impuros, né, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores e perturbadores, de acordo com a escala espírita, né? É só a gente pegar, né? A gente pega lá o Livro dos Espíritos, né? Pega o Livro dos Espíritos, a gente vai lá na questão número 100, tá? E a partir da número 100 a gente vai ter justamente essa estratificação. Kardec explica, né? E os espíritos tentam trazer para a gente essa explicação, que essa divisão é uma divisão racional, tá? Tem uma certa delimitação dos caracteres, mas, no entanto, né, mesmo tendo sido feita um concurso dos espíritos superiores, é apenas uma forma de apresentar essa situação. Tá? Então, aqui esses espíritos da primeira patamar, os imperfeitos, o segundo dos bons, o terceiro patamar dos puros, isso aqui é uma escala entre N maneiras da gente utilizar, da gente poder fazer essa classificação. Nesse caso aqui, nesse nosso caso aqui, a gente está usando a escala espírita, né, das questões do Livro dos Espíritos, por simples comodidade, tá? Na verdadeira hierarquia espiritual, né, a verdadeira hierarquia espiritual, na realidade, ela é uma hierarquia, vamos dizer assim, né, entre aspas, infinita.
né? Nós temos todos os degraus, nós temos vários degraus e vários degraus. Os espíritos se identificam e se caracterizam, né, desde os espíritos mais imperfeitos até os espíritos mais puros. E isso aqui com estratificações as mais variáveis possíveis, sempre considerando, sempre segundo a moralidade. Inclusive, mesmo entre encarnados, né, a gente vê uma situação muito interessante, é que há um respeito, né, quando ele fala dessa questão da ascendência moral irresistível. Mesmo que a gente encontre dentro dos encarnados, a gente via lá os fariseus, a gente via como os fariseus, por exemplo, respeitavam Jesus. Eles olhavam Jesus, né, eles tinham vontade de peitar, tinham vontade de questionar, né, mas eles respeitavam. Muitos fariseus, inclusive, admiravam Jesus. Aliás, a verdade ela tem essa característica, a hierarquia espiritual ela tem essa característica. Quando esse espírito maior chega para conversar com os outros, né, ele traz essa ascendência junto dele, ele sempre vai trazer junto dele essa ascendência. Então é muito interessante a gente ver isso, né? A gente vê essa mesmíssima ascendência acontecendo, por exemplo, me lembro de ver um filme de Francisco de Assis, contando a biografia de Francisco de Assis, quando ele se apresenta diante do Papa, com todo o poder temporal da igreja naquela época. Francisco de Assis se apresenta diante do Papa e foi aquela coisa assim, né? Todo mundo ficou com os olhos vidrados em Francisco de Assis por conta desta enorme hierarquia, essa enorme ascendência moral que os espíritos muito bem explicam como sendo irresistível. A gente vê que isso aconteceu com Jesus, aconteceu com Francisco de Assis, aconteceu com Gandhi e acontece com toda certeza com todos os espíritos que chegam até nós com esse tipo de ascendência moral, como eles colocaram, irresistível. A questão seguinte que a gente vai analisar é ainda dentro da 274, item A dela, quando ele diz assim: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Aí o espírito pega e responde: eu disse irresistível. Então, desta feita, fica muito claro que os mais elevados sempre terão hierarquia, sempre terão ascendência sobre os menos elevados. Dentro dessa questão aqui, nós colocamos aqui a seta para baixo, né, colocando assim os mais, né, apesar daqui tá pequenininho, aqui assim tá largo, né, esses que estão aqui assim sempre terão hierarquia, sempre terão ascendência sobre esses que são menos elevados, tá? Sempre terão. Como é que se dá essa ascendência? Por intermédio das leis de amor, por intermédio do magnetismo. Quantas e quantas situações a gente não vê, inclusive em reuniões mediúnicas. Claro, nós não temos, né, uma ascendência irresistível, enorme sobre os nossos irmãos e humanidade que são tratados dentro das reuniões mediúnicas. Nós somos espíritos imperfeitos, como eles são espíritos imperfeitos. Mas quando nós estamos trabalhando na reunião mediúnica, nós estamos imbuídos daquela tarefa, nós estamos contando de uma maneira direta, né, como prepostos desses espíritos maiores. Então, é natural, é uma coisa assim que acontece de uma forma até natural, que em determinado tipo de relação, determinado tipo de diálogo, às vezes, o espírito chega querendo criar uma confusão dentro da reunião, né, muito alterado, e aí a gente consegue, imbuído dessa, né, situação de prepostos, a gente consegue passar um pouco do nosso magnetismo, um pouco desse magnetismo, né, passando e atendendo esses companheiros nas suas expectativas, nas suas necessidades. Muitas das vezes enviando fluidos calmantes, enviando fluidos de reposição, de recondição da sua energia, do seu estado espiritual, do seu estado de espírito. Também acontece às vezes, né, que os espíritos mais elevados, né, porque aqui assim a gente está botando aqui os mais elevados aqui na ponta, mas a gente precisa ver que eles podem estar nesse patamar,
tá? Um espírito num patamar intermediário, já é um espírito que está fazendo bem, já está fazendo, né? Já é um espírito que está praticando bem, ele vai ter ascendência irresistível sobre aquele que está abaixo dele, né? E aí o que acontece? Esse que está aqui no meio da escala também recebe intuições e ajuda dos que estão acima dele. Esses que estão acima recebem a ajuda e intuição daqueles que estão acima. E assim sucessivamente. Tá? Então a gente percebe que isso daqui não é uma coisa assim estanque, é uma coisa separada no meio da escala que aconteceu daquele. Não é isso. Tá? O de cima ajuda o de baixo, que 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 ajuda o de baixo, e por aí vai. Essa ajuda vai sempre o de cima tendo ascendência sobre o de baixo, mas essa ascendência não é uma ascendência para simplesmente chegar e dizer, eu sou superior, eu tenho ascendência. Não é, a função não é essa. A ascendência é sempre na função e com o objetivo de ajudar, de trazer a lei do amor por intermédio das mais diversas formas, das mais diversas, né, facetas que o amor se permite, né, através da amizade, do diálogo, do carinho, da compreensão, da fraternidade, do perdão, da tolerância, né? Então são várias formas da gente conseguir, né, dos maiores conseguirem amparar e ajudar os menores, né? Essa ação, né, essa autoridade, ela não é uma autoridade que vai ser utilizada de maneira negativa, de maneira equivocada. Ela vai ser uma autoridade que vai ser sempre utilizada e trabalhada segundo os princípios da ética e a moral que Jesus ensinou a cada um de nós. Já na questão 275, Kardec pergunta assim: o poder e a consideração que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Percebam que os espíritos vão captar o que Kardec está querendo naquele momento, está pensando naquele momento. Ele está pensando naquele momento, se a pessoa que é grande aqui vai ser grande lá. É isso que ele está perguntando. É isso que ele está querendo saber. E aí os espíritos dizem assim, não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. E ainda diz, lê os salmos. Claro, né, que não é que o pequeno vai ser elevado e o elevado vai ser rebaixado. O espírito possui a sua hierarquia espiritual, ele possui o seu degrau espiritual. Então ele, no seu degrau espiritual, às vezes, ele se apresenta como menor. Então ele será levado ao estágio de espírito que ele possuía. Em contrapartida, às vezes a pessoa tem uma situação menor e se apresenta como se fosse maior. Então esse que se apresentou como maior vai ser levado para o estágio real dele. Não existe dentro da natureza a gente retrogradar, não existe a gente, né, perder a situação que a gente está. Né? Aqui a pessoa está nessa situação, ela não vai abaixar hierarquicamente, não vai abaixar moralmente, mas é que ela está nessa situação, mas ela se apresenta, né? Ela veste a máscara, ela se apresenta. Aquele dito, né, que a gente vê dentro do linguajar do dia a dia, que a pessoa fala assim, aquilo ali é um lobo em pele de cordeiro. Então o que a pessoa é? O que aquele espírito é? Ele é um lobo, tá? Ele é um, entre aspas, pelo amor de Deus, tá? Ele é um lobo. Mas aí na hora dele se apresentar, ele veste a máscara do cordeiro. Na hora que ele veste a máscara do cordeiro e na hora que ele desencarnar, o que vai acontecer? Obviamente, ele vai voltar ao estágio original, que é o estágio real que ele possui, a hierarquia espiritual que ele possui da realidade. Outra coisa também importante, para a gente poder compreender, né, o poder e a consideração que o homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos. Ora, também depende de como a pessoa exerceu esse poder, né, de como foi efetuado esse comando, como foi efetuado esse poder, né? No caso de serem líderes que já possuíam e possuem ascendência moral, né, é claro que aí ele vai chegar no plano espiritual e vai manter aquela hierarquia, não vai mudar nada.
né? Você vê um Martin Luther King, você vê um Gandhi, por exemplo. Gandhi é um espírito muito interessante, que naquele livro do Martins Peralva, né, Estudando a Mediunidade, Martins Peralva coloca em determinado momento, logo assim no prefácio do livro, ele coloca assim: Gandhi era um espírito que a humanidade deveria se orgulhar de respirar o mesmo ar que Gandhi respirou, só para a gente poder ter uma noção dentro dessa metáfora da grandeza espiritual de um Gandhi. Tá? São coisas assim muito interessantes para a gente poder perceber. Então, quando esse líder procede de maneira correta, quando o comando dele é correto, ele vai sair daqui e vai continuar sendo grande. O problema é que na grande maioria das vezes, né, a pessoa assume o poder. Tem até um outro ditado popular também que fala de uma maneira muito clara a respeito disso, quando diz assim: se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, dê-lhe o poder. Que aí o que acontece? Quando a pessoa recebe esse poder, aí ela não tem como enganar, já não tem espaço para enganação, né? Ela vai acabar sendo demonstrando, ela vai acabar mostrando de maneira muito clara exatamente o que ela é. Tá? E aí é nesse momento que a gente vai conseguir saber aquele que vai chegar no plano espiritual e vai continuar num patamar elevado, ou quando chega no plano espiritual ele não vai mais ter a supremacia porque entrou dentro desse esquema de que os grandes serão rebaixados. A questão 275A, 275A, ela continua trazendo ainda informações a respeito desse assunto, né? E ela explica para a gente, os espíritos explicam para a gente, que os espíritos são de diferentes ordens conforme os seus méritos. O maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que exalçar será humilhado, disse Jesus e ensinou Jesus para cada um de nós. Reparem que, mais uma vez, como em outros momentos dentro do Livro dos Espíritos, a gente não tem aqui uma receita de bolo. Isso não é receita de bolo, tá? A gente, né, não pode enganar a Deus. Não tem como enganar a Deus. Aquele que se apresenta como pequeno, e ele é pequeno realmente, né? Então ele é pequeno, não tem dúvida. Se ele é pequeno e se ele se apresentar como grande, não tem jeito, ele não tem como enganar a Deus. Ele vai ser levado exatamente para o patamar que ele possui. E em contrapartida daquele que é um espírito elevado, né? E aí o Miramês, naqueles livros que trazem o estudo, né, da parte do Livro dos Espíritos, ele faz uma metáfora muito interessante, que ele diz assim, que um espírito elevado é como um diamante na lama, jamais perde o seu brilho, tá? Isso é muito interessante a gente perceber. Então, o espírito elevado, ele pode se apresentar numa situação a mais humilde que se possa parecer, né, externamente falando, mas ele continuará tendo aquela ascendência irresistível sobre os demais. O nível de magnetismo, né? Mais uma vez eu lembro de um Francisco de Assis, né? Quando a gente vê os filmes a respeito dele, quantas e quantas vezes alguns companheiros tinham a intenção de ir até Francisco de Assis para poder demover Francisco de Assis da ideia, daquele ideal que ele tinha, né, na implantação da restauração da igreja de São Damião, né? E na hora que eles vão até Francisco de Assis, já brilhando como uma estrela que era, e que é, logicamente, né? Na hora que eles vão na direção de Francisco de Assis, eles ficavam como que hipnotizados por aquele magnetismo, né? O magnetismo de Francisco de Assis foi tão grande, mas tão grande, que inclusive o próprio Papa, como a gente falou agora há pouco, na hora que ele vai diante do Papa e se apresenta diante do Papa, trazendo o ideal, né, dos mínimos, dos menores, aquele ideal de humildade, quando ele apresenta aquele ideal, foi assim um baque, né, para o próprio Papa, né, que tinha a hierarquia, tinha o poder, tinha o status, mas, no entanto, quando ele se vê diante da hierarquia
e da ascendência moral irresistível que Francisco de Assis tinha, desse magnetismo irresistível, ele chega e, logicamente, sucumbe, né? Sucumbe no melhor sentido das palavras, né, da palavra, diante de Francisco de Assis. A gente lembra que o Espiritismo ele tem justamente a missão de reavivar os valores do Evangelho, não apenas entre nós espíritas, mas em todas as nações, em todas as criaturas, para que a Terra um dia se torne um paraíso, para que nós possamos colher aqui na Terra esses ideais, esses frutos de paz e de luz que a gente pode colher quando a gente planta de acordo com o Evangelho de Jesus. O que se espera de cada um de nós, porque essa é a grande questão. Quando ele fala a respeito de grandes e de menores, todos nós dentro do planeta estamos dentro dessa estratificação, uns em situação um pouco maior do que outros, que um pouco maior do que outros, um pouco maior do que outros, e por aí vai, né? Tanto para baixo como para cima, né? Nós estamos numa posição, temos pessoas que estão acima, que tem espíritos que estão acima, e aí por aí vai. Então essa estratificação, como a gente disse lá em outra questão, né, é uma estratificação, né, como os espíritos classificam, como infinita. Né? Não é uma coisa estanque, só com aquelas 10 classes que estão coladas dentro do livro dos espíritos para facilitar o nosso entendimento. Tá? Isso daí, nós temos sempre pessoas que estão acima de nós e pessoas que estão abaixo de nós. Então, por incrível que possa parecer, nós o tempo todo somos comandados e comandantes. Então, o que se espera de cada um de nós? É que a gente, enquanto comandados, sejamos bons comandados. E enquanto comandantes, sejamos bons comandantes. Tá? Em todas as situações. Sempre colhendo e sempre, né, de acordo com os ensinos que Jesus trouxe para cada um de nós. O que Jesus quer? Ele quer para todas as nações, para todos os seres, para todos os homens, para todas as classes, não interessa dinheiro, religião, sexo, se a pessoa pensa de uma maneira A, a pessoa pensa de maneira B. Jesus não tem nenhuma distinção entre as criaturas. O que ele espera de cada um de nós é que cada pessoa possa utilizar esse conjunto de informações, esse conjunto de conteúdos de ética e moral que ele trouxe para nós, né, que foram registrados dentro dos evangelhos e que no nosso caso específico está de maneira muito clara, né, retirado o véu e ampliado esse leque, esse conjunto de informações dentro da nossa doutrina espírita. A gente tem essa oportunidade de usar esse conjunto de informações para nós podermos rever os nossos feitos, rever como a gente procede, rever como a gente age no dia a dia, e aí nós retificarmos a nossa conduta de acordo com o que Jesus ensina para cada um de nós. E aí o que vai acontecer? Nós cada vez vamos galgar patamares maiores, porque nós vamos plantar recursos, plantar comportamentos, plantar situações que são calcadas, que são moldadas, que são baseadas nesses ensinos de ética e de moral que Jesus trouxe para cada um de nós. Os espíritos vão continuar sendo questionados, né, por Kardec, e aí Kardec ainda na 276 fala assim: aquele que foi grande na terra e que como espírito vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso uma humilhação? E a resposta dos espíritos, às vezes bem grande, ainda mais se era orgulhoso e invejoso. Né? Pelo amor de Deus, mais uma vez, não se trata de receita de bolo, não é uma receita de bolo, tá? Não é para a gente olhar a situação e pensar assim: então aquele que foi grande é menor e aquele que é menor é maior. Não é para olhar dessa maneira. Essa humilhação ela vai estar dentro da consciência da pessoa. Tá? O que vai acontecer? Né? Ele foi grande na Terra, mas na realidade ele não era grande. Ele era de ordem inferior. Por isso, quando ele chega no mundo espiritual, ele se encontra entre os espíritos de ordem inferior. Por que ele vai encontrar uma humilhação?
Porque na hora que ele olhar o comportamento que ele teve na Terra, na hora que ele observar o que ele fez com as oportunidades que recebeu enquanto encarnado, ele vai olhar e vai falar assim, poxa, perdi um monte de chance, eu desperdicei, né? E aí vem essa análise que a gente está falando, dentro da própria consciência dele. Ele vai olhar e vai falar, poxa, eu tive a oportunidade de fazer isso e não fiz, podia ter feito assim e não fiz, podia ter feito assado e não fiz, podia ter feito isso e não fiz, e por aí vai. São as oportunidades, né? E aí ele vai olhar e vai falar assim, poxa, não valeu a pena a ostentação, né? Seria melhor se eu tivesse me comportado de acordo com o que Jesus ensinou, né? Então, a gente vai descobrir, e ele vai descobrir de uma maneira muito clara, e isso vai ser logicamente uma situação de humilhação para ele por isso, porque ele vai olhar e vai falar, poxa vida, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso tudo com a chance que eu recebi. Ser grande na Terra é oportunidade de servir. Tá? Essa que é a questão. Oportunidade de servir e não de se servir. E aí, mais uma vez, a gente repete isso. Todos os níveis possíveis e imaginários de estratificações que a gente tem entre os espíritos. Por exemplo, vou dar um exemplo assim das coisas mais simples, trazendo para o nosso dia a dia. Outro dia, nós estávamos parados na fila da fisioterapia, e aí eu dei uma olhada assim em volta, nos prédios em volta, muitos, mas muitos prédios. As pessoas varrem a frente do prédio, ao invés de recolher o lixo, né, o que a pessoa faz? Ela varre e deixa um bolinho lá no meio da rua. Né? Aí você vai e conversa com a pessoa, e o cara diz assim, ah não, mas a função de recolher o lixo que está aqui na rua é do gari. Né? Ora, pelo amor de Deus, tá? Se você está numa situação em que você varreu a rua, recolhe o lixo. Recolhe. Ah, mas são folhas. Recolhe as folhas. Né? Não deixa para o gari. Né? Porque isso é um contrassenso do tamanho do mundo. Isso aí. A pessoa não consegue perceber. Né? A gente vê a situação quando tem chuvas fortes, chuvas torrenciais. Né? O camarada juntou um monte, varreu, juntou o lixo num canto, tá? No lado da calçada, às vezes até já no meio fio. Quando chove forte, aquele ali tudo é como se não tivesse varrido, não tivesse. E aí entope bueiro, entope isso, entope aquilo. Por quê? Porque faltou ao indivíduo enxergar que ele, estando numa estratificação em que tem um outro companheiro que está na função, né, da limpeza urbana, isso não quer dizer que você tem que deixar para ele todas as situações. Né? Se cada pessoa varresse a frente da sua casa, né, e recolhesse o lixo que está na frente da sua casa, eu não tenho a menor dúvida que a gente teria uma cidade muito mais limpa, e nós teríamos também, esse companheiro que está na outra posição vai ter a condição de fazer maior tipo de trabalho, de maior trabalho de limpeza em relação à situação quando ele tem que varrer tudo e limpar tudo e recolher todo o lixo. Essa que é a grande realidade. Então, isso se aplica, né, na limpeza urbana, isso se aplica nos cuidados com a eletricidade, nos cuidados com a água, na vida em comunidade, né? Isso se aplica em todos os momentos, né? Se aplica, por exemplo, dentro da vida do centro espírita, né? Ah, mas agora nós não estamos com as reuniões presenciais. É verdade, mas será que a gente já parou para pensar que quando tem reunião presencial, né, tem que ter a luz paga, tem ar-condicionado, tem projetor, tem água, né? Tem gás, tem os mantimentos, ou seja, tem um monte de coisa que tem que ser mantida. A casa espírita ela não está assim, não está ali por um acaso. Para ela estar ali, precisa da cooperação, da entrega de todas as pessoas, não interessando o degrau onde ela se encontra. Nós repetimos, sempre temos pessoas que estão acima de nós, mas sempre temos também pessoas que estão abaixo de nós. Então, se os de cima estão aqui para nos servir, que nós também consigamos compreender que nós aqui estamos para servir e auxiliar os nossos irmãos de humanidade. Como eu dei exemplo agora da situação do companheiro que limpa a rua, né? Não esquecer, por exemplo, que eles têm sede, ou seja, oferecer água, tá? Se você está com um suco, um refresco, né? Oferece o suco e o refresco, né?
Me lembro uma vez que eu estava na frente, né, morando, nesse caso eu não estava morando lá no Espírito Santo, era uma casa, e na hora do almoço me lembro perfeitamente que tinham duas companheiras que varriam a rua, que estavam sentadas, né, embaixo, né, sob a sombra de uma árvore que ficava na frente da casa. E aí teve uma hora que eu saí de casa, né, olhei, cumprimentei-as, aí no que eu cumprimentei-as, elas me responderam assim: é o quê? Né? Uma delas falou para mim: é o quê? Aí eu falei assim: é o quê? Aí ela disse assim: nós estamos incomodando ficando aqui? Eu falei: não está incomodando nada não, minha filha. O que na realidade eu estava querendo saber é o seguinte, porque eu acabei de fazer um refresco de maracujá e eu vim aqui saber se vocês gostariam de tomar um copo de refresco de maracujá. Não foi né? Ela olhou para mim, arregalou um olho assim, né? Nem acreditou. Por quê? Porque se você tem uma condição, se você tem a condição, e não tô me, né, eu sou a pessoa mais fantástica que existe no planeta, não. Eu estou querendo simplesmente demonstrar que às vezes num gesto de carinho, num gesto de fraternidade, num gesto de amizade, tá? Isso aí eu não estou nem sequer colocando como um gesto de caridade, né, de amparar aquela pessoa que está... Não é isso não. É um gesto de igualdade. Entendimento de igualdade entre os seres, igualdade entre as criaturas. Fez um refresco, se a pessoa está ali trabalhando, oferece um refresco para ela, oferece uma água, né? Porque às vezes, mas eu trago a minha garrafa d'água, ou você quer encher com água gelada, você quer encher, você prefere encher com água, quer encher a sua garrafa com água fresca, oferece a ajuda, oferece tudo que for possível, porque é dessa forma que a gente vai servir ao invés de se servir, e nós vamos ter, logicamente, uma melhoria no nosso estado espiritual, que é o grande objetivo nosso aqui no planeta. E aí, na questão 277, ele diz pra gente assim: o soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Resposta dos espíritos: o título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Aqui Kardec está fazendo essa pergunta, a gente, né, lembrando aqui um pouquinho de história, né, a gente lembra que Napoleão Bonaparte foi imperador francês entre 1804 e 1814, e que ainda em 1815 ele também mais uma vez exerceu o comando, exerceu o poder, né, naquela durante 100 dias, até ser derrotado e, né, e ser totalmente tirado do governo, né, do comando, né, naquela famosa batalha de Waterloo, naquela região da Bélgica. Mas a gente lembra também que depois da existência da doutrina espírita, Kardec desencarnou em 1870, em 1869, tá? Mas nós temos em 1870 e 1871, parte de 1871, a gente tem aquela chamada Guerra Franco-Prussiana. Então reparem, naquele tempo ainda estava muito viva a ideia, né, das forças armadas, dos comandos, né, dos militares, né? Então quando Kardec faz essas perguntas, né, ele fala, né, a respeito de uma coisa que eles estavam vivendo naquele momento, né? Então ele coloca lá em determinado momento: o soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos ainda o tem por superior. A pergunta que ele está fazendo é no seguinte do general, mas a nossa leitura ela pode ser simples, né, do general, mas também em relação ao chefe, em relação ao religioso, em relação ao político, em relação a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que exerce ou que possui um determinado título, quando ele está no plano espiritual, o título nada vale. O que vale é a superioridade real, é o status real, espiritual, moral que ele se encontra. É isso que vai ter valor. Alguns comandantes, por exemplo, de forças militares, eles iam aos campos de batalha, né, para poder visitar os seus comandados, né? Então isso, o comandado, né, o moral do comandado, né, ficava inflado, né? Isso que a gente tem que perceber, né? O que se espera, o que a doutrina espírita tenta ensinar para a gente, né, quando fala que a respeito que o que vale é a superioridade real, o que vale é o status real de moral da pessoa,
né, dessa hierarquia espiritual que a pessoa possui, é para a gente poder entender que a regra vale de maneira igual para todos os seres do nosso planeta, todas as pessoas, tá? Todas as pessoas estamos exatamente no mesmo patamar. Não tem nada de diferente. A regra é a mesma. Todos somos iguais. Não estamos no mesmo patamar de hierarquia, mas a lei se aplica a todos os espíritos de maneira totalmente igual. Todos nós somos iguais perante Deus. Então, se a gente tem pessoas, repito, que estão em posição maior do que nós temos pessoas que estão em posição menor do que nós. Se nós em determinado momento somos comandados, em outro momento nós somos comandantes. Não precisa ser a visão fixa no general, é numa visão de que nós aqui estamos para servir. Nós vamos repetir isso quantas vezes forem necessárias no decorrer do estudo. Na questão 278, Kardec pergunta: os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? E aí os espíritos respondem: eles se enxergam, mas se distinguem uns dos outros. Se evitam, se aproximam segundo a analogia ou a antipatia dos seus sentimentos, tal como acontece entre vós. Aqui assim a gente tem que perceber que as leis de Deus, elas são justas em toda a criação. Então, nós vamos atrair ou vamos afastar de acordo com o nosso patamar evolutivo, de acordo com o que nós somos na nossa realidade. A sintonia, ela vai fazer nós nos reunirmos com os nossos iguais, tá? Então, se eu sou uma pessoa de determinada maneira, aqueles que têm a vibração igual à minha vão se aproximar magneticamente, a gente vai se atrair, né, magneticamente. Agora, a gente não pode perder de vista, né, que Deus permite que os superiores, muitas das vezes, eles venham até a presença dos inferiores para trazer esperança, para trazer ensinamento, para trazer exemplo, para trazer, né, um monte de conteúdos, né, de ética, de moral, intuição, ajuda, inspiração, né, um monte de coisas, né, para nos falar quantas e quantas vezes a gente não está agindo de uma determinada maneira e a gente parece que ouve dentro da gente dizendo assim: não faz isso que você está fazendo não está certo, procura um outro caminho, procura uma outra situação, procura fazer de outra forma. Então essa que é a grande realidade. Eu trouxe aqui um exemplo de um copo, né, de azeite com água, porque num determinado momento, se você deixar estanque, você vai ver que o azeite vai ficar todo ele reunido e a água vai ficar toda reunida. Mas, de vez em quando, se você der uma chacoalhada, você vai ver que o azeite ele vai até a água e vai passar um período ali, né, entre a água e depois ele vai retornar novamente para o grupo do azeite, né? Então, por que isso é importante? Porque esses espíritos maiores, eles são espíritos que vêm trazer para nós a ajuda, eles vêm servir, eles vêm auxiliar a cada um de nós. Mas isso não quer dizer, né, que eles, né, não tenham essa distinção. Eles visitam e voltam, visitam e voltam. É isso que está acontecendo, é isso que acontece. Outra coisa importante é esse destaque que a gente colocou aqui com letra vermelha, tal como acontece entre vós. Isso aqui é uma maneira carinhosa, uma maneira fraterna do Espírito tentar mostrar para a gente que o mundo espiritual, né, ele tem um aspecto igual ao mundo material. Mas a prevalência não é o mundo espiritual é igual ao material. A prevalência é que o mundo material é que é igual ao espiritual. A gente não pode perder isso de vista. O mundo espiritual é um mundo primitivo. Quantas e quantas vezes, por exemplo, quando se fala da questão das artes, por exemplo, que a pessoa fala: nossa, que quadro bonito, que música bonita. São apenas lampejos, são apenas parcelas da arte espiritual, das músicas espirituais, que são de um patamar, de um degrau muito superior ao nosso que a gente está acostumado a ver aqui no planeta. Na questão 279, ele traz assim: todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? E a resposta dos espíritos: os bons espíritos vão a toda parte.
e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Então, o que isso quer dizer? Que os bons espíritos conseguem ter acesso aos espíritos imperfeitos, e os espíritos imperfeitos não terão acesso aos bons espíritos, tá? Viram a ordem, tá? Os inferiores, a informação é que esses espíritos inferiores, eles não podem adentrar nas instâncias de luz porque não têm condições espirituais para tal. Na realidade, eles nem sequer conseguem enxergar esses planos maiores, né? Se a gente conseguisse enxergar, né, que a gente não consegue enxergar, tá? Mas se a gente conseguisse enxergar, a gente ia perceber, como Paulo de Tarso em determinado momento disse, que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E ao nosso lado nós temos irmãos inferiores a nós e temos irmãos que são superiores a nós, né? No nosso caso específico, se a pessoa não tiver mediunidade, não vê nenhum nem outro, tá? Mas quando tem mediunidade, muitas das vezes enxerga uns, mas não enxerga os outros. É isso que a gente tem que perceber. Agora, quando se fala então das regiões deles, né, regiões não circunscritas, claro, né? Regiões não circunscritas, mas como diz a doutrina espírita várias vezes, na 87, 1012, 1017, o tempo todo a doutrina espírita, na introdução, já fala a respeito disso, no livro dos Espíritos, mas é para a gente poder entender, né, que os menores, falta a eles o desenvolvimento dos dons espirituais para poderem ter, né, acesso a essas regiões mais altas, de planos, né, de vibração mais sutil, de vibração mais, né, mais elevada, sobretudo mais elevada, né? Por quê? Porque a visão espiritual nossa de espíritos imperfeitos é ainda muito, muito, muito atrofiada, tá? A gente não consegue nem sequer encontrar os caminhos para ir na direção desses espíritos maiores. Mas a gente não pode esquecer, mais uma vez, que não é receita de bolo e que existem determinadas situações que a pessoa ela pode ser levada a um patamar maior, visitar esse patamar maior para poder receber aprendizado enquanto está dormindo, por palestras, né? Porque a gente dorme, o corpo dorme, mas o espírito não para, o espírito não vai interromper a sua atividade espiritual. Então pode acontecer aquela questão da emancipação da alma, a gente vai até um determinado lugar, vai ter todo o aprendizado que precisa e depois a gente retorna e vai acordar e a vida que segue sem problema nenhum para a gente. Questão 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Aí eles respondem: os bons espíritos se empenham em combater as más inclinações dos maus espíritos, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Ou seja, os bons, eles cuidam de ensinar aos maus a prática das virtudes. E é esse contexto, essa situação, acontece e ela funciona das mais variadas formas. Tanto pode ser por intermédio da palavra, como pode ser por intermédio do exemplo, tá? Muitas vezes o espírito também, é o que também acontece, né? Que o espírito é tão imperfeito que não consegue ouvir o ensino, tá? Então aí nesse caso, logicamente, precisa de tempo. Tem um exemplo muito legal a respeito disso, que eu teve uma legal, entre aspas, né? Uma vez eu tive um carro meu furtado, né? E dentro do carro tinha um livro dos Espíritos, tinha um evangelho. E aí eu cheguei para um companheiro, né, para um amigo nosso, né, e aí falando com ele a respeito do assunto, eu disse para ele assim, o lado positivo é que dentro do livro, dentro do carro, né, tinha Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Livro dos Espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu falei para ele, o cara vai pegar lá e olha, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, vai começar a ler e aí ele vai de repente se transformar, né? Nisso, esse companheiro, né, interlocutor, ele virou para mim e falou assim: Eduardo, muito provavelmente ele vai pegar o livro, né, e vai jogar num canto lá, não quer nem saber do livro. Essa que é a grande questão.
Por quê? Porque os espíritos menores, muitas das vezes, nem sequer ouvem, nem sequer enxergam, nem sequer têm acesso àquela ajuda, àquelas informações. As informações e as ajudas estão vindo, mas eles não ouvem, desprezam, né? E depois vão passar por todas as situações, por todas as dificuldades relativas a essa situação. Ao mesmo tempo, também há pessoas no nosso planeta, inclusive, né, que com lutas extremas, têm lutas extremas e que marcam as suas vidas, né, por intermédio dos exemplos, né, por intermédio da honestidade, da honra e às vezes até mesmo a alegria diante das dificuldades. Tá? A gente diz a respeito disso, né, e diz exemplos. Né, é um Chico Xavier, um Jerônimo Mendonça, né, um Francisco de Assis, um Fabiano de Cristo, uma Madre Teresa de Calcutá, com aquela mensagem maravilhosa de chegar em todos os aspectos, em todos os lugares, na presença de todos os seres que ela chegava, sempre procurava trazer um sorriso. Então isso aí são coisas espetaculares, né? Para a gente poder perceber que determinados espíritos estão sempre recebendo ajuda e estão sempre ajudando. Então esses são aqueles que vão efetivamente se desenvolver e vão crescer espiritualmente. Pena que nós, muitas das vezes, não ouvimos esses conselhos, não ouvimos esses ensinamentos. A questão 282, ela vai falar a respeito da comunicação entre os espíritos. E aí, como os espíritos se comunicam entre si? Resposta dos espíritos: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. Lá para eles, o fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. Então, o fluido universal, ele vai servir como o veículo, como está dito lá de maneira muito clara na questão 27. O fluido universal é o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é o veículo da transmissão do som. Tá? No vácuo não tem som. Então a gente vê às vezes filme de Guerra das Estrelas, né? Jornada das Estrelas, fazendo barulho, né? Aliás, nem fogo pode ter porque, né, no ar também não tem oxigênio, então como é que vai ter fogo no ar? Né? Complicado. Então são aquelas, né, entre aspas, mentirinhas, né? Dentro daquelas desses filmes que a gente vê, né, que não tem barulho, não tem barulho de explosão, não tem nada disso. Mas o veículo da transmissão do pensamento é o fluido universal, que não é material. Então é como que ele funciona como possibilitador de um eu botei aqui o desenho de um celular, né, para a gente poder ter uma ideia, né, que é como se fosse assim, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo para o outro. É isso que a gente precisa compreender. Na 285, dei uma puladinha, tá? Daqui a pouco a gente vai ter um comentário da 283, mas na 285 ele diz assim: os espíritos se conhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? A resposta é categórica, sim, e assim de geração em geração. Uma vez o espírito recobrando a consciência, né, claro que ele vai ter um determinado momento que ele vai ter oportunidade de encontrar o pai, encontrar o amigo, encontrar, né, que Deus permita que isso aconteça, né? Se tudo correr bem, se o espírito conseguir se comportar de maneira correta, se, né, puser a cabeça em ordem, se tentasse continuar trabalhando na sua elevação, no seu estudo, no seu aprendizado, na sua elevação espiritual, no seu crescimento espiritual, né? Vide, por exemplo, o André Luiz, que num primeiro momento teve situações muito difíceis, depois foi melhorando a sua situação, encontrou a mãe. Então, são coisas que são possíveis desde que a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades enquanto desencarnados, enquanto espíritos. 285A. Como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se reconheceram na Terra? E a resposta dos espíritos: vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro. Vendo o passado dos nossos amigos e dos nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. Então, como a gente vai ter acesso, né, por intermédio da nossa memória, a gente vai ter acesso ao nosso passado e às coisas que foram acontecendo nas nossas vidas, a gente consegue fazer essas ligações, esses links, né, essas conexões com esses espíritos que foram antes da gente. Lembrando,
né, que essa regra não é uma regra absoluta, tá? Isso não é uma regra absoluta, porque certos espíritos mais elevados, moralmente mais elevados, eles podem sim se tornarem invisíveis aos outros, tá? Então, não é sempre que vão se tornar visíveis, não é sempre que todos vão conseguir ter acesso a tudo. Alguns espíritos maiores podem se tornar invisíveis por conveniência, se assim julgarem útil. Na 283, por exemplo, eles dizem assim, que os espíritos podem ocultar seus pensamentos, e a resposta é não, para eles tudo é patente, supre tudo quando são perfeitos. Mas não são todos os espíritos que são perfeitos. Por isso que a gente colocou isso aqui, a gente acabou de falar agora há pouco, né? Se o espírito não é perfeito, se ele é perfeito, ele pode simplesmente falar assim, não, nesse momento quero estar invisível, ninguém pode estar me vendo, porque, né? Imaginemos nós o que seria se nós conseguíssemos ver, né, um Francisco de Assis, um Jerônimo Mendonça, um Chico Xavier, né, Jesus diante de nós. A gente não ia conseguir fazer nada nas nossas vidas, né? Se a pessoa conseguisse, imagina se a pessoa está assim tocando a vida e aí olha para o lado assim, olha Jesus, não vai conseguir fazer nada na vida. Então tem que ver que a enorme conveniência que existe desses espíritos maiores ficarem em determinados momentos, em muitos momentos, totalmente invisíveis para nós. Tá? É conveniente que assim seja, até pela misericórdia de Deus, para não tirar a gente do prumo, né? Para a gente poder cuidar das coisas que a gente tem que cuidar e não ficar maravilhado, em êxtase, quando vê situações como estas. Na questão 286, estamos dando uma avançada. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. E aí começa uma questão muito interessante, porque a resposta deles é nem sempre imediatamente. Como já dissemos, a alma precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. A gente tem que ver o que os espíritos estão sendo questionados, como eles estão lendo a pergunta de Kardec, tá? Kardec, em determinado momento, quer saber do imediatamente, o peso da pergunta está no imediatamente. Às vezes o peso está sempre em cima, né, do pensamento de Kardec, está em cima do que da informação de conseguir ter acesso aos parentes e amigos. Tá? E aí você vai ver que numa resposta, na 286, ele vai dizer nem sempre imediatamente, mas na 160, por exemplo, vai tratar do retorno da alma, né, do espírito, da vida, né, da nossa vida até a vida espiritual, do retorno à vida espiritual. Na 160 ele diz assim: o espírito encontra imediatamente aqueles que reconheceu na terra e que morreram antes dele. Resposta: sim, conforme a afeição que tinham por eles e o afeto que eles consagraram. Então olha que coisa, né? Olha que coisa. Na 160 eles dizem assim: quase sempre eles, os espíritos, vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Então, olhem que coisa. Muitas das vezes eles estão presentes, eles se encontram, eles estão diante de nós, tá? Mas a gente às vezes não consegue vê-los. É isso que a gente tem que ver. Às vezes isso acontece, tá? E às vezes acontece o contrário, às vezes a pessoa está até encarnada ainda, né? Me lembro, por exemplo, um caso típico, né, de vivência pessoal, né? Minha avó, por parte de pai, que meu avô, por parte de pai, tinha desencarnado muitos e muitos anos antes, e ela, um dia, né, já no finalzinho da sua vida, ela chega e diz assim, fala com a menina que ajudava ela em casa, fala assim: fulana, bota no café mais um lugar na mesa para o café, porque Lourenço veio visitar a gente, né? Não vai tomar café com a gente hoje, né? A menina foi lá e botou mais um lugar na mesa, mas meu avô estava desencarnado, então já estava acontecendo aquele nível de contato visual entre eles, mas ela não conseguiu distinguir que ele já estava desencarnado, não conseguiu ligar naquele momento a ideia de que ele já estava desencarnado. Muitas das vezes o espírito começa a viver a vida espiritual ainda encarnado, né? Perto daquele momento já de ir embora, então ele já está um pouco mais desligado, moralmente, quanto com idade muito avançada. Então são situações que podem acontecer.
como todas as coisas que a gente vai tratando dentro da doutrina espírita, sem receita de bolo, né? Não é para a pessoa olhar e falar assim, entendi, então todos os casos são assim. Não, pelo amor de Deus, tem que ter bom senso, tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, caso a caso, situação a situação, depende da hierarquia, depende do comportamento da pessoa, de como viveu na Terra, né? De como vai ser a perturbação espiritual, de como vai ser o desligamento. Tem um monte de circunstâncias, um monte de coisas a serem estudadas, a serem avaliadas dentro dessas questões. Por isso que, por exemplo, na 287, ele fala assim, como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos. Né? E aí ele responde assim, a do justo como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal como um ser que se despreza. Ora, ele está jogando pesado com a gente, né? Essa segunda parte aqui está jogando pesado com a gente. Ninguém é abandonado dentro do caminho, né? Dentro da nossa caminhada evolutiva. Né? Deus não desampara nenhuma das suas ovelhas. Né? Todos nós seremos sempre amparados. Tá? Mas o que ele está falando aqui é a respeito de como as coisas funcionam na prática. Então, na prática, se o indivíduo é um indivíduo justo, né? Ele vai ser recebido com toda alegria. Aqueles que vêm ao seu encontro após a quebra dos laços, né, com a carne, vão oferecer flores, luzes. O ambiente é de uma verdadeira paz, de harmonia, né, que alimenta, né, todo mundo, muita alegria, todos os corações repletos de esperança. Né, como o pessoal fala aqui quando desencarna um trabalhador aqui na Terra, o pessoal fala assim, aqui pode estar havendo tristeza, mas lá no plano espiritual está havendo uma tremenda festa, porque mais um trabalhador do bem está se agregando às tarefas de vibração em favor do nosso planeta. A chegada do bem-aventurado é sempre cercada de glórias. Vão receber com bênçãos, vão absorver, tudo de bom e do melhor. Agora, Deus é infinitamente justo, é infinitamente bom. Então, por mais que aconteça que o mal vá ser recebido pelos seus, né, pelos seus iguais, até por magnetismo, ele vai ser recebido pelos seus, né, e esses seus vão desprezar, né, porque essa é a qualidade da vibração deles. Eles não estão abandonados. A gente possa ter isso muito claro na nossa mente. Tá? Diga-se de passagem, ninguém está abandonado. Diga-se de passagem, Jesus foi categórico no fechamento do Evangelho de Mateus, o último versículo, dizendo, estou convosco até a consumação dos séculos. Então Deus está sempre nos amparando, Jesus sempre está nos amparando, sempre está nos ajudando. E, logicamente, por intermédio dele, por intermédio da vontade e misericórdia infinita de Deus, sempre teremos espíritos do bem tentando nos ajudar, tentando nos auxiliar, tentando fazer tudo em nosso benefício. Só a gente conseguir, né, se ligar e ir na direção deles. A questão 288, né, estamos começando a encaminhar para o encerramento do trabalho. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista do outro mau espírito que chega? E aí ele fala, os espíritos maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e como eles privados da felicidade infinita. Não vou nem falar muito a respeito disso, porque já falamos na questão anterior. Né? Por magnetismo, uns atraem os outros. E aí, mais uma vez, eles dão o exemplo da Terra, mas a Terra funciona como lá. Tá? Como acontece na Terra, há um ladrão entre os seus iguais. A Terra é um reflexo desse magnetismo que é uma lei maior, tá? A cada um segundo as suas obras. Tá? Mais uma vez, ninguém está abandonado. Tá? Estamos em erro, ficaremos em erro durante um tempo, a cada um segundo as suas obras, mas estamos sempre sendo auxiliados, sempre sendo amparados pelos espíritos maiores. Tá? Não estamos ao léu. Questão 289, já a penúltima questão do estudo, ela vai ser igualzinha à questão 160. Tá? Nossos parentes e amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Resposta dos espíritos, sim. Eles vão ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam no desprendimento. Então ficou igualzinho a 160. Tá?
Então eles vêm nos auxiliar, vêm nos ajudar, sim. E aí, como decorrência dessa questão, né, a 290, para encerrar o nosso estudo, em que Kardec pergunta aos espíritos: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? E aí a resposta não poderia ser diferente, né? Depende da sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. Podem se encontrar, né? E aí respondem os espíritos que é possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado. Então, se dois espíritos estavam em um determinado tipo de experiência, um caminhou mais rápido, esse daqui vai estar num patamar e o outro vai estar no outro patamar. Eles podem se encontrar, mas isso não quer dizer que eles vão ficar juntos. Esse daqui vai ter a vida dele, esse aqui vai ter a vida dele. Tá? Lembrei do caso específico do encontro da mãe de André Luiz com André Luiz. Um encontro maravilhoso, emocionante, mas ela, numa hierarquia mais elevada, num patamar mais elevado, tinha as responsabilidades, os afazeres, as situações dela e não ficava o tempo todo junto dele. Só vão ficar juntos quando, explicado de maneira muito clara, é possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado. Se um alcançou o patamar do outro, aí logicamente que os dois vão caminhar juntos, podem caminhar juntos. Mas se estão em patamares diferentes, um caminha e o outro caminha, e que Deus ampare a todos nós. Então queria dar um grande abraço a todos vocês. Nós damos assim por encerrado esse estudo. Que a paz de Jesus, a paz do nosso Mestre Jesus, se faça nos nossos corações. Um grande beijo a todos. Agradecemos ao palestrante de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, que é o passe à distância, né? Que é a música do passe. Né? E conforme a necessidade dos doentes, das pessoas que têm a fé, aí a espiritualidade vai trabalhar em cada um, né? Nízia, toca pra gente a música do passe, por favor. Obrigada, Nízia. Realmente, Nízia, essa música é muito bonita, né? Realmente é uma prece. Ricardo, vamos botar os nomes para a gente orar pelos nossos doentes, pelos aqueles que estão precisando de oração. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar
intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima. Obrigado, Ricardo. Agora a Nízia pode tocar para a gente a saideira, por favor?
obrigada, Nízia. Essa música é belíssima, realmente muito envolvente. Então agradecemos a presença de todos no chat, né? E até a quarta-feira que vem. Obrigado, Kátia. Por nada, Ricardo. Até a próxima quarta, se Deus quiser. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.